Olá, pessoal! Agora sim, vamos começar com tudo, nossa aula de número 1. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de primeiros passos. Nosso curso, como a gente vai ver, ele é formado por 3 aulas. Hoje a gente vai começar a aula de número 1 e a gente vai falar como configurar sua campanha para o sucesso. Vamos dar os primeiros passos no Header juntos, então? Vamos lá! Bom, lembrando, pessoal, que a gente está com as nossas perguntas e respostas abertas aqui. Já já a gente vai para as respostas e vão mandando aí para a gente. Já vi que algumas pessoas já mandaram. Muito obrigada, vão participar. E, na medida do possível, a gente responde aqui. Mas, pessoal, se não der tempo de responder todas, podem contar com a nossa comunidade Edwards. Lá dentro tem um monte de informação bacana. Nossa central de ajuda, também a gente nas redes sociais, Facebook, Google+, Twitter, a gente está lá sempre presente para ouvi-los. Fechado? Bom, vamos começar então nossa aula de número 1. Aqui está a nossa agenda de hoje, então a gente vai falar basicamente sobre estrutura da campanha, as nomenclaturas que a gente vai encontrar lá dentro e como escolher palavras-chave de qualidade, anúncios relevantes e mais algumas informações importantes sobre como os anúncios vão aparecer e onde. Vamos começar, então? Vamos lá. Começando para a gente entender a estrutura de uma conta AdWords. Então, quando a gente cria uma conta, a gente tem o primeiro nível, a conta. Depois de criada a conta, a gente precisa criar as campanhas. E daí já é um nível abaixo da conta. E dentro de cada campanha, a gente vai ter um outro nível, que são os grupos de anúncios. E dentro desses grupos de anúncios, a gente vai ter os anúncios e as palavras-chave. Pessoal, é importante saber que tudo que é definido no nível da campanha vai valer para tudo abaixo. Beleza? Então, aqui tem um exemplo da minha loja. Digamos que eu tenho uma loja Camila, e eu tenho essa loja em 2 localidades diferentes. Então, eu vou criar uma loja para a capital, que é uma das localidades, e uma campanha para a loja no interior, que é outra localidade. Então, eu separei em 2 campanhas pelo motivo de que a localidade é diferente. Os anúncios vão ser exibidos em locais diferentes. Então, eu preciso necessariamente de 2 campanhas. E embaixo de cada uma dessas campanhas, eu tenho ali 2 grupos de anúncios. Cada grupo de anúncio tem 2 anúncios, que nem a gente pode ver aqui ao lado, e as palavras-chave dentro de cada grupo de anúncios também. E esses são os níveis de todas as contas AdWords. Vamos começar, então, a falar sobre os termos que a gente precisa ter em mente na hora que a gente vai criar a nossa conta do AdWords. Então, primeiro de tudo que eu costumo falar que é o coração das campanhas, são as palavras-chave. Palavras-chave são palavras ou frases que a gente mesmo escolhe que vão servir para acionar nossos anúncios lá na busca do AdWords. Então, como por exemplo, eu posso escolher a palavra-chave bolo personalizado para acionar meus anúncios. Assim, quando alguém digitar algo próximo a isso ou exatamente esse termo, meu anúncio pode aparecer. É para isso que servem as palavras-chave. E cada palavra-chave vai ter o seu lance, que a gente chama de CPC máximo. É assim que vai ser encontrado lá na campanha. E a gente pode definir isso por palavra-chave ou por grupo de anúncios também. E falando em CPC máximo é o que a gente define. Mas, efetivamente, a gente vai pagar pelo o que a gente vê na coluna CPC médio. Foi o que a gente efetivamente gastou na média dos últimos tempos. Então, que nem a gente pode ver aqui, o valor final que você pagar por cada clique provavelmente vai acabar sendo menor do que o CPC máximo, porque o CPC máximo é o máximo que você aceita pagar por cada clique. Não necessariamente você vai precisar pagar esse valor para poder aparecer ali na busca do AdWords. Tá certo? E lá na conta do AdWords é assim que a gente vai encontrar. Então, a gente consegue ver que ali do lado tem todas as campanhas, embaixo de cada campanha tem os grupos de anúncios, e quando a gente clica em um deles, a gente consegue ver todas as abinhas ali do lado, palavras-chave, anúncios. É essa carinha que a gente vai encontrar na nossa conta do AdWords, lá dentro da plataforma. Seguindo então, pessoal, vamos entrar aqui no segundo tópico da nossa aula. Para a gente entender mais sobre desempenho.
quais são as nomenclaturas que a gente precisa estar familiarizado para entender como é que está indo a nossa campanha. Começamos aqui, então, com impressões. Impressões é o nome dado para quando o seu anúncio é exibido. Então, quando ele é exibido para alguém, ele recebe o nome de impressão. Ele recebe uma impressão. E já, quando a pessoa clica em cima do anúncio, ela tomou uma ação, ela clicou em cima, ela não só viu, não só recebeu a impressão, mas ela clicou em cima, daí o seu anúncio vai receber um clique. É assim que a gente chama lá dentro da plataforma também. E agora que a gente já sabe o que é impressão, o que é clique, a gente já consegue entender uma métrica super importante, que é a taxa de cliques, ou CTR, como a gente vai encontrar lá dentro. CTR é basicamente a divisão do número de cliques dividido pelo número de impressões. Isso vai dar a taxa de cliques. Ela é super importante porque mostra pra gente que o anúncio está sendo relevante quando esse número é alto. Então, a gente consegue pegar uma base aí de 1%, ser um CTR legal. A gente costuma dar essa dica. Então, se estiver abaixo disso, vamos repensar como é que estão nossos anúncios, como é que estão as palavras-chave, e a gente vai ver isso nos próximos 2 tópicos aqui mesmo nessa aula. E, como a gente consegue ver aqui, o CTR também vai ficar dentro da sua conta ali na coluninha que chama CTR mesmo. Também super importante ficar de olho, tá bom, pessoal? E agora, a gente já falou bastante aqui, terminamos os 2 primeiros tópicos da nossa aula. Vamos ver com o Thiago se ele tem alguma pergunta aí pra gente. E aí, Ti? A gente já tem várias perguntas aqui. Na verdade, eu selecionei uma aqui da Bárbara. A Bárbara quer saber se vale mais a pena fazer uma campanha com valor diário ou uma campanha com valor X e deixar o AdWords decidir como vai gastar o orçamento ao longo dos dias. Então, ela queria entender qual a vantagem e desvantagem desses 2 tipos. Cria uma campanha diária com valor diário ou deixa um valor lá e o AdWords decide como gasta. Certo, legal, boa pergunta. Então vamos lá, vamos falar sobre orçamento diário da campanha. Como eu falei, é da campanha, então lembrando os níveis da conta, quando a gente define um orçamento diário, ele vai ficar no nível da campanha, então ele vai valer para tudo que estiver abaixo daquela campanha. No AdWords, como é que funciona, né? Digamos que você escolheu um orçamento diário de R$10, porque você quer aparecer naquele mês durante 30 dias, você quer gastar, então, R$300. Essa é a ideia, tá, pessoal? O quanto você aceita pagar por dia para aparecer os seus anúncios. Esse é o orçamento diário. E é assim que funciona. Então, essa é a melhor forma, respondendo aí a pergunta da Bárbara, mas, na verdade, é a única forma que o AdWords trabalha, que a gente, então, define, resumindo aqui, define um orçamento diário para a campanha. Então, essa é a melhor forma, porque a gente consegue ter um controle também. Então, aqui, um exemplo. Digamos que no mês você tenha que gastar R$300, usando o mesmo exemplo. E você quer aparecer durante 30 dias do mês. Então, é só fazer a conta. R$300 dividido por 30 dias, qual que vai ser meu orçamento diário? E é assim que a gente define o orçamento de cada campanha. Combinado, pessoal? Sempre tendo em mente quanto a gente quer gastar no final do mês. Bom, então vamos lá, continuando com a nossa aula de número 1, vamos para o tópico 3. Como selecionar as palavras-chave de qualidade? Como eu falei aqui, pessoal, palavras-chave são o coração da campanha, então a gente tem que pensar muito bem cada palavra-chave que a gente vai colocar dentro da nossa campanha. Então, vamos começar com o que a gente deve evitar na hora de criar essas palavras-chave. Então, eu tenho aqui 3 exemplos que são ótimos para a gente saber o que a gente não deve fazer. Então, ali no caso de eu tenho uma padaria e eu usei uma palavra-chave bolo. Só que o que aconteceu? Por que essa palavra-chave é ruim? Porque meu anúncio foi exibido quando alguém pesquisou por melhores receitas de bolo. E, na verdade, não é isso que eu estou entregando, porque eu sou uma padaria. Então, essa é uma palavra-chave ruim para mim, é inadequada. Já no caso de floricultura, eu não poderia usar a palavra-chave flores. Por quê? Porque poderia ter uma correspondência de pesquisa com um lindo vestido florido.
Isso não é legal, porque eu não vendo vestidos, eu sou uma floricultura. Aí, no caso do estúdio de yoga, o que seria bem racional de usar seria a palavra-chave yoga. Mas ela não é uma palavra-chave legal, porque ela é muito ampla e teve uma possível correspondência de pesquisa ali, origem da yoga, e também não é o que um estúdio de yoga pode entregar. Quais seriam, então, as opções boas para esses 3 tipos de negócio? Vamos dar uma olhadinha juntos. No caso da padaria, em vez de usar só a palavra-chave bolo, seria interessante usar a palavra-chave bolo personalizado. Assim a gente consegue especificar melhor o produto que a gente consegue entregar. Ali no caso da floricultura, flores a gente já viu que não é legal. O melhor mesmo seria usar serviço de entregas de flores. Aí sim a gente conseguiria especificar mais. E no caso do estúdio de yoga, usar yoga a gente viu que é muito amplo, não é legal. Então, a aula de yoga seria incrível e bem mais próxima do que um estúdio de yoga pode entregar. É esse o racional que a gente precisa ter na hora de escolher as palavras-chave da nossa campanha, tá, pessoal? É sempre importante a gente ter em mente que cada palavra-chave vai e pode e vai fazer diferença para a gente, tá? Então, continuando no tema palavra-chave, vamos ver quais são os tipos de correspondência possíveis de serem escolhidos na hora de criar as palavras-chave. Então, eles são 4: correspondência ampla, modificador de correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata, e vamos ver agora em mais detalhes sobre cada um deles. Bom, começando com o de correspondência ampla, ele, como o nome mesmo já diz, ele é o mais amplo de todos. Por quê? Porque ele aceita sinônimos também. Então, no caso que a gente usou anteriormente, flores, ele usou o sinônimo floridos. Isso porque estava na correspondência ampla. Mas, além disso, ele também aceita erros de ortografia ou de digitação, aceita também plural, acentuação diferente, tudo isso é aceito em todos os tipos de correspondência. E, no caso da ampla, ela é a única que aceita sinônimos. Então, continuando aqui, a gente vai para o segundo tipo de correspondência, que é a correspondência ampla modificada, ou modificador de correspondência ampla. Como a gente pode ver aqui, a gente usa o sinalzinho de mais para usar esse tipo de correspondência, tá, pessoal? E por que usar esse tipo de correspondência? Porque a gente consegue tirar essa parte de sinônimos. A gente, então, mostra para o sistema que a palavra, no caso, chapéus e femininos, as duas palavras são importantes e que a gente não quer usar sinônimos. Só que ela pode, que nem todas, aceitar variações. Então, plural, singular, acento, sem acento e por aí vai. Tá bom? Continuando para o terceiro tipo de correspondência, é a correspondência de frase. A correspondência de frase ela é usada com as aspas, que nem a gente vê aqui ao lado, em chapéus femininos. E o termo de pesquisa que poderia ser acionado seria comprar chapéus femininos, porque a frase chapéus femininos continua no termo de pesquisa e a pessoa só acrescentou ali a palavra comprar. Então, tá certinho, tá ótimo. Resumindo, correspondência de frase, ela aceita a frase mesmo ou alguma variação aproximada, uma palavra a mais ou a menos ali. Tá bom, pessoal? O quarto tipo é a correspondência exata, que ela é usada com os colchetes em volta. Ela é a mais específica de todas, como o próprio nome já diz. A gente precisa que o termo de pesquisa que foi digitado lá na pesquisa do Google seja exatamente a palavra que a gente escolheu ali, que colocou entre colchetes. Não pode ter nada mais nem nada menos. É claro que nem todas aceitam plural, singular, acentuação e tudo mais. Tá bom, pessoal? É legal a gente saber esses tipos e quais se encaixam melhor na estratégia de cada um. Todos eles são ótimos, vai depender mesmo da estratégia de cada um de vocês. Tá bom? Bom, vamos continuar. Então, agora que a gente já sabe como escolher palavras-chave de qualidade, vamos ver quais são os racionais que a gente precisa ter para criar anúncios relevantes, melhorando o nosso CTR, que nem a gente viu lá nos tópicos anteriores. Bom,
que é importante a gente ter no anúncio? É importante a gente colocar o produto que a gente está anunciando ou o serviço. Então, no título, a gente já coloca logo uma informação importante, pode ser o nome do produto, o nome do serviço. Na linha de descrição, a gente usa para descrever o seu produto ou serviço e também algum diferencial seu. E a gente tem o URL de visualização e o URL final também, o URL de visualização. É aquela que a gente quer que seja exibida junto com o anúncio. E a URL final é aquela para a qual o usuário vai ser direcionado ao clicar no seu anúncio. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos do que evitar e o que a gente deve fazer na hora de criar um anúncio. Então, aqui no caso, pessoal, eu estou criando o anúncio para meu grupo de anúncios poltronas. Lembrando que eu tenho uma loja de móveis, a loja Camila, e eu estou no grupo de anúncios poltronas. Aqui, a gente tem que evitar esse tipo de anúncio porque ele está muito abrangente. Ele está falando móveis de alta qualidade, ele não está nada específico. Como seria legal, o que seria uma boa prática aqui para a gente? Colocar no título poltronas de alta qualidade, isso porque a gente consegue especificar melhor aquele tipo de produto. Então, se alguém pesquisar por poltrona e encontrar um anúncio com título, logo falando de poltronas, a pessoa já vai saber que pode encontrar o que ela procura ali no seu site, tá? Aí, ali embaixo, vários modelos de tecidos, estilos moderno e tradicional. São informações importantes para quem busca esse tipo de produto. Então, por isso que são boas práticas. E ali na URL final, eu estou direcionando o usuário diretamente para a página do meu site que fala sobre poltronas. Então, isso também ajuda na qualidade dos seus anúncios, na experiência do usuário também, que já vai conseguir encontrar ali com um clique todos os modelos de poltrona que eu posso oferecer. Então, essas são as boas práticas que a gente tem que manter na hora de criar um anúncio relevante, tá bom, pessoal? Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Então, vamos lá, digamos que alguém pesquise lá no Google poltrona de couro. O meu anúncio foi acionado porque eu tenho uma palavra-chave mais poltrona mais couro. Lembrando, esse é o tipo de correspondência ampla modificável. E meu anúncio foi exibido porque a palavra-chave estava bem parecida com o termo de pesquisa. Então, meu anúncio apareceu para esse usuário. E meu anúncio está super relevante porque já logo no título tem a frase poltronas de couro. O usuário provavelmente pensou, poxa, eu digitei poltrona de couro, o anúncio que me apareceu foi poltronas de couro, então provavelmente essa loja Camila aqui vai ter o que eu procuro. Aí ali embaixo eu aproveitei para vender meu peixe. Coloquei vários modelos, fabricação própria, conheçam nossas promoções. Então, o usuário já vai saber que tem até promoções ali dentro que eu posso encontrar. Isso são informações relevantes, cada um vai conseguir pensar aí o que é importante, colocar no anúncio, sempre pensando no que pode vir a levar o cliente a virar o usuário a virar um cliente seu. Afinal, é isso que a gente quer aqui no AdWords, né, pessoal? Bom, então, já que a gente está falando tanto sobre palavra-chave, anúncio, vamos a uma dica. É muito importante, pessoal, a gente ter pelo menos 2 anúncios por grupo de anúncio. Isso porque a gente consegue testar diferentes métodos de como falar, de como passar a informação para o usuário. Então, em um anúncio eu posso usar conheça nossas promoções, no outro eu posso falar sobre o frete gratuito que eu tenho. A gente pode ir testando diferentes formas de comunicação para ver ao longo do tempo qual que funciona melhor. É muito bom fazer esse tipo de teste sempre. E sempre ir trocando. Esse aqui funcionou melhor, então o outro eu vou trabalhar alguma outra forma e por aí vai. Pode criar até mais de 2, não tem problema, mas a dica aqui é que tenha pelo menos 2 por grupo de anúncios. Bom, a gente falou bastante aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta lá do Thiago. E aí, Ti? Toca, tem bastante, viu? Tem bastante gente escrevendo aqui na comunidade. Principais perguntas que estão fazendo por aqui, se tem um número recomendado de palavras-chave para a gente usar, qual que seria a recomendação? E emendando nessa, o que são as palavras-chave negativas? Muito legal, Ti, legal. Obrigada pelas perguntas, pessoal.
Tô vendo aqui que tem bastante mesmo. Bom, basicamente, pessoal, é muito difícil falar o número exato, mas é algo em torno de 5 a 15 palavras-chave, mas contanto, pessoal, o mais importante é que sejam todas muito bem pensadas, todas seguindo aqueles exemplos que a gente viu lá no tópico 3 dessa aula, e que sejam relevantes com relação ao seu anúncio, tá, pessoal? Não vamos colocar palavras-chave muito amplas, palavras-chave que não tenham a ver, só para trazer impressões, tá? É importante a gente ter também cliques e que sejam relevantes, para que acabem virando clientes lá no futuro. Bom, com relação a palavras-chave negativas, aproveito para pedir para que vocês continuem assistindo essa aula, porque a gente vai falar direitinho sobre elas e sobre a importância delas para a sua campanha. Bom, vamos para o nosso último tópico da aula, começando a falar sobre índice de qualidade. Índice de qualidade, pessoal, é a estimativa que o sistema faz com relação à qualidade dos anúncios. E o índice de qualidade, na verdade, ele vai ser para cada palavra-chave. Cada palavra-chave vai ter o seu índice de qualidade. Esse índice, ele varia de 1 a 10 e você consegue ver lá dentro da sua plataforma mesmo. Daí você me pergunta, mas o que é levado em consideração? São 3 quesitos super importantes que o sistema faz, que o sistema lê, para conseguir calcular esse índice de qualidade. O primeiro deles é a taxa de cliques esperada que aquela palavra-chave tem. O segundo é analisando se aquela palavra-chave tem a ver com os anúncios criados dentro daquele mesmo grupo. Então, é por isso que é importante a gente colocar as palavras-chave em linha com os anúncios que a gente criar. E também sobre a experiência da página de destino. Tá aí a importância da gente colocar o URL final direcionando para a página específica daquele produto ou serviço que a gente está anunciando, para ajudar aqui também no índice de qualidade. Daí, esse índice de qualidade ele é super importante porque ele vai ajudar a classificação do seu anúncio. Tanto ele quanto o lance máximo que você dá por cada clique, ou seja, o CPC máximo, custo por clique máximo, os dois vão ajudar o seu anúncio a ser exibido ou não. É ele que vai participar, são os dois juntos que vão participar lá do leilão para aparecer na busca do Google. E falando em aparecer, quais são os lugares onde seus anúncios podem aparecer? Eu falei bastante aqui sobre aparecer na pesquisa do Google, mas essa é só um dos lugares que pode aparecer. Então, a rede de pesquisa é exatamente isso. Quando o usuário entra no Google e faz uma pesquisa, essa é a rede de pesquisa. O outro tipo é a rede de display. A rede de display, ela tem como base vários sites que podem exibir anúncios. Então, são sites que aceitam exibir os anúncios lá dentro, como, por exemplo, sites de notícia, YouTube, Gmail, Google Finanças e por aí vai. Podem ser sites tanto do Google quanto sites parceiros mesmo, sites de fora. Tá, pessoal? É super importante saber isso, porque a gente pode escolher aparecer tanto na rede de pesquisa quanto na rede de display, ou aparecer apenas em um deles. Fechado? Muito bom. E como a gente tinha falado antes, palavras-chave negativas. O que são e qual que é a importância, né, pessoal? Bom, vamos começar primeiro com o que são. Palavras-chave negativas, elas são aqueles termos que a gente não quer que esse nosso anúncio seja associado. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar ainda mais claro. Que nem a gente vê aqui no quadro, digamos que eu tenha um negócio de uma loja de relógios de alta tecnologia, tá? Daí alguém vai e pesquisa no Google por relógio de ouro barato. Bom, meu relógio é de alta tecnologia, eu posso até ter relógios de ouro, mas a palavra-chave, a palavra barato, ela não está relacionada com o meu negócio porque eu vendo relógios de alta tecnologia, eu não consigo vender relógios baratos. Então, a minha palavra-chave é relógio de ouro, mas eu adicionei uma palavra-chave negativa, como você vê aqui no quadro vermelho, a palavra-chave barato, porque eu não consigo oferecer esse tipo de produto para usuários que pesquisarem por isso. Então, sempre que alguém pesquisar por relógio de ouro, relógio barato, colocar a palavra barato ali no meio, o meu anúncio nem vai participar do leilão,
porque ele não vai aparecer para esse tipo de pesquisa. Dessa forma, eu consigo entregar mais relevância para os usuários, porque se ele está procurando por barato, ele tem que ter mais chances de encontrar por baratos mesmo, e eu também aumento a minha campanha, a qualidade da minha campanha, e evito de perder dinheiro com cliques errados. Por isso, é super importante a gente criar uma lista bem pensada de palavras-chave negativas. E se a gente tiver esgotado nossas ideias, a gente sempre tem que pesquisar ali no relatório de termos de pesquisa por mais exemplos de palavras-chave que possam ser incluídas ali como palavras-chave negativas. Esse relatório de termos de pesquisa vai mostrar para a gente as pesquisas que resultaram em anúncios sendo exibidos, meus anúncios sendo exibidos. Então, eu vou ter uma ideia de como é que os usuários estão pesquisando e encontrando meus anúncios. Tá certo, pessoal? É sempre bom ficar de olho ali nesse relatório, hein? Ali tem muita informação bacana. Bom, fazendo uma revisão rápida aqui, então, pessoal, relembrando, a gente está chegando já no finalzinho da nossa aula, vamos relembrar o que a gente já tratou aqui. Então, lembrando, o primeiro tema de todos foi a estrutura da conta do AdWords. Então, temos a conta, o nível da conta, que é o maior nível de todos. Embaixo da conta, tenho ali as campanhas. No nível da campanha, onde eu defino localidade, onde os anúncios vão ser exibidos, é onde eu defino também a questão do orçamento diário, que a gente já tratou aqui hoje também. E embaixo da campanha, eu tenho os grupos de anúncios. E dentro de cada grupo de anúncios, os meus anúncios e as palavras-chave. Cada grupo de anúncios tratando de um produto ou serviço diferente. E uma revisão geral aqui, aproveitando ainda a pergunta sobre número de palavras-chave, vamos falar então sobre números base para todo tipo de campanha. Isso aqui é geral, tá, pessoal? Não precisa seguir a risca, mas é uma ideia bem geral, bem legal para a gente ter. Bom, então a gente recomenda ter pelo menos 2 grupos de anúncio, lembrando, cada grupo de anúncio sobre um produto ou serviço diferente, pelo menos 2 anúncios por grupo, assim a gente consegue trabalhar diferentes tipos de comunicação, pelo menos 5 palavras-chave de qualidade e 5 palavras-chave negativas, e sempre verificar o relatório de termos de pesquisa para ver como é que os usuários estão encontrando seus anúncios, como eles estão digitando lá no Google. Certo, pessoal? Vamos ver com o Thiago, então, se temos mais alguma pergunta? Temos um monte mais de perguntas aqui, Cami, mas dá para a gente fazer uma aqui ligado com o que você falou no comecinho da aula, que é estruturar a campanha. Você falou agora mesmo, retomando toda a aula, que a gente tem que fazer a estrutura da campanha, e para isso eles estão querendo entender se tem como a gente especificar um horário determinado para divulgação. Dá para mostrar a campanha só em um horário? Como que automatiza isso? Olha só, ótima pergunta. Bom, então, relembrando aqui os níveis, então temos o nível da campanha, o nível da conta, embaixo temos o nível da campanha. Aí eu tinha falado que no nível da campanha a gente consegue selecionar as localidades que os anúncios dessa campanha serão exibidos, o orçamento diário, e uma outra questão super importante é essa mesmo, obrigado pela pergunta. A gente consegue definir no nível da campanha os horários que esses anúncios vão ser exibidos. E assim é bom, porque, no caso de anunciantes que queiram exibir anúncios só em dias que a loja funciona, por exemplo, é importante a gente conseguir fazer isso de uma forma automática. E é ali mesmo, chama agendamento de anúncios dentro de configurações. É lá que você vai encontrar na sua campanha do AdWords. Você pode escolher quais dias da semana, quais horários, pode segmentar a sua maneira da maneira mais personalizada que fizer mais sentido para você. Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente, a gente não tem mais tempo aqui para responder as perguntas, mas como eu falei, aproveitem do AdWords aí nas redes sociais, a nossa comunidade AdWords e também nossa central de ajudas. E se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você dar um gostei aqui embaixo, seja na página do YouTube, se você estiver na página do YouTube, responder a nossa pesquisa de satisfação que vai estar aqui embaixo, se você estiver na comunidade do AdWords. E, pessoal, a gente está aqui para ouvi-los, mandem seus comentários, a gente
gosta bastante. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje e com o Thiago. Aguardo todos na semana que vem na aula 2 e a gente vai ter aula 3 também. Espero todo mundo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.